Boa tarde. Me escutam? Sim? Perfeito. Então, acho que vamos começar agora e assim a gente já tem um pouco mais de tempo para perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta. A gente chamou essa apresentação de Descubra como uma das maiores... Não se escuta? Sim? Parece que tem algumas pessoas que não escutam. Então, a gente chamou essa apresentação de Descubra como uma das maiores empresas do mundo logrou a eficiência das suas operações, não? Essa empresa, como vocês podem encontrar aqui, é a Nestlé. E, na verdade, não sou eu que vou falar. Meu nome é Jamilete Fajardo. Eu sou a líder do segmento CPG, Sul América, na Schneider Electric. Mas, hoje, a estrela é Gustavo Moura, que vai falar. O Gustavo, quem trabalha na Nestlé, é o líder da transformação digital dentro da Nestlé, é um cientista de dados, é um engenheiro eletricista que nasceu em Goiás, mas que tem um pai mineiro, então ele conhece muito bem a culinária da região. Eu vou deixar com ele para fazer a apresentação e depois, se tivermos tempo, a gente pode fazer pergunta. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço. Boa tarde a todo mundo. Obrigado pelo convite. Então, para mim é uma honra poder estar aqui compartilhando um pouco do que a Nestlé vem fazendo dentro da sua jornada de transformação digital. E digo jornada porque é uma caminhada, a gente não sabe quando vai acabar, porque a todo momento tem novas tecnologias, novas oportunidades. Nós começamos essa nossa caminhada ali em meados de 2017, 2018. E nesse período aí, nessa janela de 5 anos, a gente já conseguiu construir bastante coisa interessante. E a minha ideia aqui hoje é compartilhar 2 exemplos práticos de como a gente está usando os dados e as tecnologias para tornar nossos processos produtivos ainda mais flexíveis e dinâmicos. A minha ideia é passar toda a apresentação aí em uns 20 minutos e abrir os 10 minutos finais para que vocês possam também fazer perguntas e a gente interagir. Eu já aprendi que essas trocas é uma das partes mais ricas desse tipo de apresentação. Então, vamos lá. Eu acho que eu não preciso me alongar aqui. Ela fez uma introdução muito boa, sim, e bem dito, filho de mineiro, aqui em Minas, fazendo a palestra. Meu pai ficou bem... E detalhe, meu pai ficou bem feliz quando eu estava conversando com ele esse final de semana. Ah, pai, vou para BH segunda-feira. Ele, que da hora, tá perto da terrinha. Eu falei, pois é, o bom filho a casa torna. Então, antes de eu falar da apresentação propriamente dito, falar brevemente da Nestlé. Acho que falar da Nestlé é fácil. A Nestlé tem uma penetração importante, está em 99% dos lares brasileiros, seja do achocolatado ou cereal matinal de manhã, a fórmula infantil para o seu filho, ou o tempero culinário Maggi na hora de preparar alguma receita. Então é fácil falar da Nestlé. A Nestlé está no Brasil já há 102 anos. A primeira fábrica foi aberta em Araras, fazendo leite condensado. Hoje Araras é uma fábrica referência para café solúvel. E dentro da Nestlé no Brasil, nós temos então 16 unidades industriais. Eu faço parte do time corporativo e estou liderando todo o processo de transformação industrial, todo o processo de transformação digital dessas 16 unidades que estão baseadas no território brasileiro. Então, o primeiro case que eu queria compartilhar com vocês é o Centro de Operações Integradas, que está na cidade de Ituiutaba. Ituiutaba também aqui em Minas Gerais, perto do Pontal, ali no Triângulo Mineiro. E a fábrica de Ituiutaba é uma fábrica que produz o leite Ninho. Então, qual que era a ideia por trás desse Centro de Operações Integradas? Anteriormente, nós tínhamos na fábrica 3 centros de operações. Então, um primeiro centro para cuidar de toda a parte da recepção do leite. Então, chegavam os caminhões a granel com leite.
e toda a parte de evaporação, um segundo centro de operação para cuidar de toda a parte da secagem do leite, ou seja, transformar o leite líquido em leite em pó, e um terceiro centro de operação para toda a parte de serviços industriais, então água gelada, ar comprimido, caldeira, etc. Então, qual que era a ideia desse projeto? Ter todas essas áreas integradas e toda a operação da fábrica acontecendo de um único lugar, de maneira que todo o time operacional estivesse em uma única sala e dessa sala fizesse o controle de toda a fábrica, desde a recepção do leite até a máquina de envase, já colocando esse leite em pó dentro das latas, que é o que vocês encontram nas prateleiras do mercado. Então, o objetivo não só integrar as operações para a gente quebrar literalmente aqueles silos, porque às vezes na rotina da fábrica acontece de você estar numa fase de shutdown ou numa fase de arranque, e se você não tem uma comunicação muito fina com os times de serviços industriais, pode acontecer de às vezes você desperdiçar energia. Por exemplo, aqueci o meu forno antes do momento apropriado, mesmo sabendo que a produção só iria começar daqui 20, 30 minutos. Então, colocando todo mundo junto dentro dessa sala, você melhora consideravelmente a comunicação, porque está todo mundo um sentado do lado do outro, e não só isso. A gente tem um painel e dentro desse painel você tem todas as informações relevantes para que a operação possa se orientar e entender como proceder. E um outro fator bastante importante é que não bastava só estar todos conectados. Era importante também a gente tirar proveito dos dados que eram coletados dentro da fábrica. E aí, para nos ajudar a suportar nessa operação de colocar esses dados, não só coletar os dados e armazená-los, mas também deixar esses dados apresentáveis de uma maneira amigável, a gente usou a solução da Aveva. A Aveva é uma solução que faz parte do portfólio de produtos de automação da Schneider. Então, a Nestlé, toda a infraestrutura de automação da Nestlé, ela está baseada dentro da System Plataforma, soluções da Aveva. Então, aqui a gente está só pegando mais um dos N produtos que nós utilizamos, que é a Aveva UEMI, para criar justamente essas telas que são simples de se customizar e que você consegue coletar os dados diretamente do Historian. Historian, então, é onde você faz o armazenamento, e do Historian você traz para esses gráficos, já tem alguns modelos pré-definidos, então é super amigável, fácil de se organizar, e tem bastante valor quando a gente está pensando em uma operação não em nível local, mas em nível fábrica, em que eu preciso ver o todo e ter esses dados atualizados em tempo real. Então, para isso, a ferramenta do Aveva UEMI cumpre muito bem o seu papel, e é o que a gente está utilizando lá nesse centro de operações integrados. E aí, melhor do que eu falar, tem um vídeo aqui que traduz de uma maneira bem clara o que é o Centro de Operações Integradas. Sejam bem-vindos ao Centro de Operações Integradas de Ituiutaba. Aqui nasce um novo conceito de operação na maior indústria de alimentos e bebidas do mundo. O COI, a Central de Operações Integradas em Ituiutaba, faz parte do projeto Smart Factory, que é a consolidação de várias iniciativas de dígito e automação que vem acontecendo na fábrica nos últimos 5 anos. Com a consolidação do projeto, nós trazemos aqui um modelo diferente e inovador, se falando de operações, que de uma forma que a gente deixa de ter as paredes entre os departamentos, os silos, e trabalhamos todo mundo de forma integrada e otimizada em cima de um objetivo. Então essa sala possibilita conectar todos os operadores da fabricação, mais operadores de utilidades, fortalecer o Process Mastership através de ferramentas como o APC, otimizar os nossos processos, possibilitando ganhos energéticos, redução de paradas não planejadas, melhora do nosso AI,
e melhoras de rendimento do nosso processo produtivo. Aqui no COI, nós unimos todos os recursos necessários para entregar uma operação mais autônoma, mais flexível, mais segura e mais ágil. Com óculos de realidade aumentada, a nossa assistência em campo passa a acontecer de forma digital e remota. Implementamos também diversos modelos de machine learning que controlam os nossos processos e os nossos ativos. Eles nos informam situações de desvios e condições de alarme. Com isso, a nossa operação passa a ocorrer de maneira preditiva ao invés de reativa e corretiva. Acho que o vídeo ele explica muito bem o potencial e o que a gente consegue aumentar de produtividade e extrair de informação a partir desse centro de operações integradas. Como vocês puderam ver, está todo mundo de máscara, porque a gente fez a inauguração dessa sala no meio da pandemia. Então a gente partiu essa sala em 2021, então estava no meio da pandemia, por isso está todo mundo ali de máscara. E um outro ponto interessante ali no vídeo, não sei se vocês observaram, mas ao mesmo tempo em que eu estou tendo toda a operação, também naqueles painéis eu tenho diferentes modelos de inteligência artificial que estão rodando em paralelo e que auxiliam a operação. 2 exemplos rápidos do que tem ali naquela sala. Por exemplo, nós temos os evaporadores. Então, o evaporador ele tem um ciclo, em determinado momento eu preciso parar o processo para poder fazer a limpeza, o SIP. E nós temos um modelo de inteligência artificial que ele fica monitorando algumas variáveis de processo e a partir daí é feita uma indicação do melhor momento para iniciar esse processo de limpeza. Porque se eu paro muito cedo, eu estou perdendo produtividade, eu poderia produzir mais e tive que parar a minha linha para poder fazer a limpeza. Se eu vou além, eu posso gerar muita incrustação nas paredes do evaporador e depois o meu processo de limpeza ele vai ser muito mais longo e vou acabar gastando muito mais químicos. Então eu perco. Achar o ponto correto de equilíbrio, eu poderia deixar operadores muito experientes, com certeza eles iriam acertar boa parte das vezes. Mas eu não tenho operadores experientes durante todo o tempo. Então, com o uso de inteligência artificial, a gente consegue alertar operadores, mesmo operadores que não têm tanta experiência, porque a gente está utilizando a inteligência artificial como uma forma de complementar essa operação. Aí vocês vão falar, legal, você trouxe um case de 2021 para uma feira de inovação. Eu não ia cometer essa gafe. Então, se é uma feira de inovação, eu trouxe também um outro case, e esse é bem recente. A gente inaugurou esse centro de competência técnica agora, no final do ano, em dezembro. Então, ainda não tem nenhum ano que a gente está com essa operação em pé. E o que é o Centro de Competências Técnicas? É um espaço que a gente construiu em Araras, fica vizinho à fábrica, em que lá eu tenho todo o time corporativo trabalhando no mesmo espaço. Quem é o time corporativo? Então, são todas aquelas funções que dão suporte à operação nas 16 fábricas que a gente tem no Brasil. Então, ali eu tenho experts em serviços industriais, experts em automação, experts de qualidade, experts em segurança industrial. Então, eu tenho especialistas com a função de dar suporte para que as fábricas atinjam seu melhor nível de eficiência e produtividade. Então, qual que é a ideia? Criar uma camada above factory, ou seja, acima das 16 fábricas, ter todos os principais dados de manufatura centralizados em um único lugar, para que cada vez mais a gente avance com a agenda de tomada de decisões baseada em dados, dados direcionando as nossas decisões, dados informando por qual caminho seguir, dados sendo usados para construir modelos de inteligência artificiais que vão tornar as nossas produções ainda mais efetivas. E aí, para tudo isso acontecer,
nós nos conectamos com diferentes plataformas e a partir da conexão com essas diferentes plataformas, aí ali de novo vocês vão ver produtos Schneider, como eu disse anteriormente, são a base de todo o nosso processo de automação. E aí, com todos esses dados conectados, nós criamos um vídeo wall, em que a partir dali eu consigo acompanhar quase em tempo real o que está acontecendo de crítico nas 16 fábricas em operação no Brasil. Então, se eventualmente eu tenho uma crise, sei lá, um chiller parou e isso pode comprometer uma operação, eu fico sabendo quase que em conjunto com a fábrica. Se um sensor um sensor que está monitorando, por exemplo, a vibração de um motor, ele dá o alerta de que eu vou ter uma eventual quebra dentro dos próximos dias ou horas e eu percebo que ainda não tenho no SAP AMM alguma ordem notificando que algum manutentor deveria ir ver aquele ponto, a gente também fica sabendo dessa sala. E mais do que a nossa ideia não é ter um Big Brother, pelo contrário, a nossa ideia é como ter os dados centralizados para, a partir dos dados, gerar valor, tirar insights. Então, a ideia aqui não é tirar a autonomia da fábrica, a ideia aqui não é ficar fiscalizando o que a fábrica fez, o que a fábrica deixou de fazer. Não, a fábrica é autônoma, a fábrica tem que ter poder e autonomia para ela tomar as decisões dela. Mas nós, como time corporativo, que tem como objetivo suportar para que a gente avance na nossa jornada de transformação digital e excelência de manufatura, a gente precisa desse tipo de informação para poder evoluir. E um outro ponto interessante também é que essa sala ela é extremamente flexível. Então a gente molda e muda as telas conforme a necessidade do momento. Se eu estou com alguma crise específica ou alguma linha que eu preciso aumentar a performance, que está passando por algum tipo de problema, eu consigo customizar para que nessas telas eu tenha imagens ao vivo, eu possa ver o supervisório, a tela da interface homem-máquina, os dados específicos dessa linha, a gente põe ali e ok, eu faço um mini comitê de crise para poder garantir que a gente vai restabelecer a performance esperada daquela linha no menor prazo possível. Então é uma sala bem dinâmica, altamente customizável, baseada em dados, e não só isso, eu também aproveitando esse telão, até inspirado aí na Rosana Jatobá, que estava aí mais cedo, então dá também para puxar ali, jogar um layer atrás, e a gente também está usando essa sala para poder gravar conteúdo, porque a gente sabe que num processo de transformação digital, um dos pilares é ter pessoas capacitadas, e se eu não tenho as pessoas capacitadas para poder promover essa transformação, eu vou fracassar nesse meu processo de transformação digital. Então a gente também está usando esse espaço para poder gerar conteúdo em que um especialista vai lá, usa de todo esse recurso audiovisual para poder gravar um conteúdo e depois a gente dissemina isso em pequenos vídeos ou módulos um pouco mais longos. E para finalizar, eu falei bastante de dados, como a gente está trabalhando e como que a gente enxerga essa questão de dados ali na Nestlé. Então, o primeiro passo é coletar os dados e dentro do processo de coleta, uma etapa muito importante é garantir a qualidade dos dados, porque se eu faço qualquer tipo de modelamento ou tomada de decisão em cima de dados que não são confiáveis, eu, em vez de estar acertando, em vez de estar direcionando para o acerto, eu vou estar direcionando para o erro. Uma vez que eu coletei os dados, então você começa a parte de analítica, ou seja, é fazer um pouquinho ali o trabalho de cientista de dados para poder entender quais insights eu posso extrair daquelas informações que foram coletadas. Porque uma coisa é ter o dado, outra coisa completamente diferente é eu conseguir extrair informação daqueles dados. Então aqui é um trabalho de analytics para poder conseguir entender comportamentos, padrões, relações causa e efeito, e a partir desses insights a gente propõe ações que então são orientadas para os times de fábrica, eles implementam essas ações e a gente continua com o monitoramento contínuo, usando de toda essa estrutura que nós temos lá, para então identificar a efetividade dessas ações e continuar cada vez mais otimizando os nossos processos. E para o futuro,
o que a gente vê para o futuro, assim como eu mostrei no começo o Centro de Operações Integradas, nós já replicamos esse modelo em outra fábrica, então agora já são 2 fábricas que têm todo esse modelo. O que a gente pensa e almeja para o futuro é, quem sabe e por que não, colocar todos esses centros integrados em um único centro e, a partir dali, mesmo que remotamente, poder operar e controlar diferentes fábricas pelo Brasil. Conforme o prometido, just in time, como venho de uma empresa suíça, tem que ser também relógio suíço. Faltando 10 minutos do tempo que a gente tem, agora eu abro para perguntas e respostas. Eu acho que tinha várias interações. Tem alguma pergunta aí? Só vou pedir para você falar para todo mundo. Tá. Boa tarde. Acho que uma dúvida, quando você fala de pegar essas informações, né, da indústria e jogar para uma rede, né, tem aquela parte de segurança de informação. E aí acho que é um dos problemas para poder colocar uma tecnologia dessa, né, parte de segurança de dados, né? Como é que vocês fizeram para poder fazer essa integração? Porque geralmente você precisa de um integrador para poder fazer essa comunicação, né? Então acho que é mais essa dúvida. Sim, é um ponto bastante pertinente. Se a gente está falando de dados, a gente tem que ter sim esse cuidado com cybersecurity. Lá na Nestlé nós temos como que eu vou dizer? Eu tenho um layer de automação que a gente chama de Factory Floor IT. Então eu tenho um ambiente dedicado para manusear dados da fábrica que tem essa interface com a IT. E aí, então eu tenho firewalls específicos para acessar essa rede, eu tento preservá-la ao máximo, vamos dizer assim. Então tem sim toda uma governança, a gente tem todas as regras de que dispositivo pode conectar, como vai conectar, em que VLAN que aquele dispositivo vai conectar. Eventualmente eu preciso subir alguns dados que estão na fábrica para fora da fábrica, e para isso nós temos o que a gente chama de Digital Manufacturing Gateway, que aí eu tenho uma porta específica para fornecedores específicos. Então, assim, tem todo um regramento, tem todo um controle dentro de cada fábrica. Nos servidores nós temos os health checks para poder garantir que está tudo funcionando conforme esperado. Então, assim, não foi do dia, como eu disse, é uma jornada. Tem 5, 6 anos que a gente está nessa caminhada. E lá no começo, em 2017, 2018, uma das nossas primeiras preocupações foi o que a gente chamou lá de fundações. E uma das questões de fundações foi IT. E aí, quando a gente fala IT, eu estou falando não só toda essa parte de cibersegurança, mas também a gente fez um trabalho muito pesado de revitalizar a parte de infraestrutura de IT nas nossas fábricas. E aí, até como exemplo, eu falo muito de linhas conectadas que estão conectando dados e etc. Mas e se eu não tenho nem um Wi-Fi próprio para poder fazer essa conexão no chão de fábrica? Então, antes de tudo isso, lá em 2017, 18, 19, a gente investiu bastante, não só recursos financeiros, mas tempo, pessoas, para poder criar essas fundações que nos dão sustentabilidade para avançar nesse programa de transformação digital. Tinha uma outra mãozinha ali, ó. Não, ele... Aqui, ó, depois ele. Tá, joia. Próximo. Tá. Gustavo, nessa jornada transformacional, eu acho que isso deve ter impactado bastante o perfil das pessoas que trabalham na engenharia, no centro de operações integradas e tudo mais, saindo mais do conhecimento técnico de máquinas e operações para análise de dados e IT. Como que vocês colocaram isso na prática? Como que vocês capacitaram essas pessoas e criaram esse perfil diferente para a área de operações? Sim. O nosso programa de transformação digital, ele está baseado em 3 pilares. Eu não vou entrar no detalhe dos 3, mas um dos pilares são pessoas. Então a sua pergunta é muito pertinente. Vamos lá. A gente está falando de transformação digital. Qual que é o verbo dessa frase? Transformar. Beleza. Se eu estou querendo falar transformação, o digital é só o meio pelo qual eu vou transformar. Então eu estou falando que eu quero promover uma transformação. Se eu estou querendo transformar, eu estou falando de mexer em cultura.
como que eu mexo em cultura sem trazer pessoas e sem pensar num processo sólido de gerenciamento de mudança? Então começa lá atrás, em chamar o time de recursos humanos, chamar a liderança sênior da companhia e dizer: ei, vocês querem colocar isso aqui nos trilhos? Vocês querem realmente promover essa transformação? Então a gente tem que começar falando de pessoas. Então desde o começo a gente teve muita preocupação em como vamos trazer as pessoas para esse processo. Então para isso a gente fez um gerenciamento de mudança super bem pensado em todos os aspectos. Porque imagina, eu chego lá na fábrica agora, entrego um tablet para o operador e falo: olha, agora todos os dados da sua linha vão apitar aqui nessa tela desse tablet, e aqueles formulários que antes você preenchia no papel, agora eu quero que você coloque aqui no tablet. Se eu estou falando isso para um operador que é um nativo digital, ou seja, que ele nasceu já imerso com tudo isso, celular, tablet, vai fluir muito bem. E aquele operador de fábrica que já está lá há 20, 15... Às vezes a gente tem casos de operadores com 30 anos de Nestlé. Como que eu faço o processo para... E esse processo de transformação ele tem que ser para todos. Então a gente pensou em tudo. Legal, como que eu faço a imersão, como que eu embarco também nesse processo de transformação esses operadores, esses que não são nativos digitais. E aí, para a formação de pessoas, para poder trabalhar com esse tipo de tecnologia, a gente tem investido muito em formação de pessoas. Então, seja capacitação, cursos internos que a gente monta, cursos em parceria com o Senai. Uma iniciativa, por exemplo, no ano passado nós terminamos um MBA em Indústria 4.0. A Nestlé abriu as inscrições, fez como se fosse um processo seletivo, e aqueles gestores que passaram pelo processo seletivo, a Nestlé subsidiou todo o programa e vários gestores puderam fazer um MBA em Indústria 4.0 para justamente entender o potencial, entender como que essas tecnologias estão mudando o nosso ambiente de trabalho e como promover essas tecnologias no ambiente fabril. Então, assim, é uma série de iniciativas que você tem que pensar no seu C-level, na liderança sênior, na liderança intermediária, de quem está ali, supervisor de linha e finalmente no operador. Você tem que passar e pensar em todas as camadas. É uma mudança cultural. Se dá muito glamour pro digital, mas eu vivo falando, o base de tudo está no verbo. Qual que é o verbo? Transformar. Eu estou transformando, então estou falando de cultura. Como que eu faço esse trabalho de cultura? Com recursos humanos, integrando as áreas, gerenciamento de mudança e por aí vai. Obrigado. Oi, Gustavo. Parabéns pelo projeto, né? Bastante interessante. E eu queria saber se quando você começou ele, vocês tinham uma meta de resultado financeiro e dentro do projeto, tá? Se essa meta foi atingida. E quando você fez então o planejamento, onde que veio o impacto financeiro? Quer dizer, a integração no contexto do primeiro projeto, das 3 operações, o que você viu que mais trouxe esse resultado, né? E se você pudesse compartilhar, se não números, alguma coisa com relação ao impacto geral, tá? Do ponto de vista financeiro. Bom, bom ponto, porque sempre vão dizer: mas é fácil inovar quando tem dinheiro, é fácil inovar. Na verdade, eu acho que a grande questão tá... Se você coloca o driver... Não estou dizendo que o driver custo não é importante. Sim, o driver custo é importante. Mas para chegar nesse nível de maturidade digital que a gente está hoje, em alguns momentos a diretoria da Nestlé falou: olha, esse pedacinho aqui do envelope é para inovação. E aí, quando a gente está falando de inovação, eu não tenho essas amarras de retorno financeiro tão fortes, igual, por exemplo, se eu estou pedindo um projeto de CAPEX ou um projeto de OPEX, porque aí eu estou firmando um compromisso. Eu estou dizendo: acionista ou diretor, me dê X que eu te retorno Y sob forma de tal projeto. Então, eu acho que sim, no primeiro projeto nós tínhamos algumas metas financeiras, elas foram entregues principalmente pela questão de reduzir tempo de parada, otimizar a questão de frequência de limpeza, redução do consumo de energia, principalmente em algumas partes dos serviços industriais que eu tinha um melhor sincronismo entre início do serviço industrial e início de operação. Então sim, eu não vou poder abrir os números porque tem algumas questões são dados sensíveis de negócio, mas o que eu posso dizer, sim, tem retorno,
vale a pena, se alguém chegar assim, vale a pena fazer esse tipo de digitalização na fábrica? Sim, vale muito a pena. Faça que vai dar sim retorno, ainda mais quando você está começando a tomar decisão baseado nessa quantidade de dados e às vezes você vai fazer algumas correlações de dados, vai te trazer descobertas super interessantes. O ponto é que se você for levar tudo a ferro e fogo simplesmente pelo driver custo, em algum momento isso vai travar, porque quando a gente está falando de inovação, inovação significa assumir alguns riscos, inovar faz isso, você vai falhar. A verdadeira inovação, em algum momento você vai falhar. E aí a pergunta que fica, será que a minha governança, será que a minha diretoria está disposta a arcar, a assumir esse risco para que eu possa inovar? Aí é uma questão cultural de empresa. E, por sorte, eu estou numa que me dá as ferramentas e subsídios para eu poder avançar nessa direção. Dá tempo? A última saideira ali? Mais, aí. Rapidinho? Aí, vai, Glauco. Tá. Vai rapidinho. A resposta... Tá funcionando? A resposta maior é, dá para trabalhar sem agora? Então o driver custo se superou, né? Eu vi um monte de logomarcas ali embaixo, SAP, do Aveva, alguma escada que tinha ali, nem deu para ver todos ali. Como é que foi essa integração de tudo isso? Acredito que isso deve falar em banco de dados diferente. Como é que foi esse trauma aí? Se é que houve esse trauma, se foi difícil isso? Olha, eu posso dizer que agora a minha lateral está um pouco mais branca do que estava antes. Mas sim, não é trivial, porque geralmente cada fornecedor desse costuma trabalhar com a sua plataforma, então sempre que possível a gente tentava agrupar os dados numa mesma base, às vezes não era possível, então em algumas situações a gente conseguiu junto com o fornecedor criar uma API, outras vezes a gente já tinha uma API dentro de casa, mas precisou fazer algum tipo de customização para funcionar nesse projeto, e outras vezes nenhum dos dois caminhos funcionava, e aí a gente criou o nosso caminho de colocar um robozinho para poder entrar lá na aplicação da pessoa, baixar o robô, um RPA, baixar os dados que eu precisava e trazer esses dados para uma base que eu tinha para então integrar. É o melhor dos mundos? Não, mas isso aqui está numa evolução constante. Provavelmente daqui 1 ano, daqui 2 anos, eu vou ter condições muito melhores para integrar cada vez um maior volume de dados, porque para mim está claro, o futuro é esse, e por mais que seja difícil nesse começo, a gente não pode desistir, tem que continuar nessa linha, tá bom? Bom, eu queria responder mais pergunta, mas o tempo já esgotou. Já fechou. Gustavo, muito obrigada, não só pela presença, mas pela parceria. Você falou agora que, por sorte, você estava aqui desenvolvendo, e sim, acho que a gente tem sorte que você esteja aí e que você esteja compartilhando as informações hoje conosco. Então, aí, parabéns e muito obrigada também pela sua presença de novo. Eu que agradeço, espero que vocês tenham gostado.